vou usar meu computador de apoio para ler a sinopse para vocês. Eu separei quantos filmes? Eu separei 5 filmes para vocês que eu gosto muito. Olá! Feliz 2024! Espero que vocês tenham passado um ótimo final de ano. E para começar esse ano aqui no canal, eu vou trazer algumas recomendações de livros que eu gosto muito, filmes e rapidamente alguns seriados. Mas vou começar pelos livros e vou começar com a literatura brasileira, que foi um livro que não foi fácil de engatar nele, assim, o começo eu não tava gostando muito, mas chegou num ponto que eu não sei o que aconteceu, eu simplesmente amei e não consegui mais largar até saber o que ia acontecer, porque dá muita curiosidade pra saber o que vai acontecer com cada personagem, inclusive a principal personagem super famosa, né, que é a Baleia. E eu estou falando de Vidas Secas, do Graciliano Ramos. E sim, gente, é um livro triste, não é um livro fácil de ler, apesar do tamanhinho dele. Tem horas assim que a gente precisa dar uma parada e respirar, porque é uma leitura mais pesadinha, assim, né? Mas, apesar de que eu também sou uma pessoa que tem problema com ler essas coisas com animais, com sofrimento de animal, e me dói bastante, mas ainda assim vale a pena, gente. Leiam Vidas Secas, não se deixem levar pela Baleia, porque ela tem um contexto, como a gente já sabe que ela vai sofrer em algum momento, quando vai acontecer a gente meio que já tá preparado de alguma forma. É um livro bonito da sua maneira e vale a pena passar por cima desse sentimento pra ler e entender do que ele tá falando, porque é um livro muito bonito e vale a pena ser lido. Muito bom, gostei bastante, e depois que eu li esse me deu vontade de ler tudo do Graciliano, a escrita dele é muito boa. Eu ainda, por enquanto, só tenho esse, mas planejo adquirir todos os romances dele porque eu gostei muito. Outra dica de livro é um russo, e eu amei esse livrinho, eu li super rapidinho porque ele também é bem fininho, que é Felicidade Conjugal, do Tolstói. Esse livro eu achei uma delícia e ele tem umas lições tão legais, tão interessantes. Vai falar sobre um casal, ela é muito mais jovem do que ele, então ele vai deixar ela passar pelas experiências da juventude e ela descobrir meio que sozinha a chegar na maturidade. E eu achei muito bonito. Apesar de que às vezes me deu vontade que ele desse um toque, assim, pra ela. Mas é muito bonito, eu gostei bastante do final. E é um livro, todos esses são livros que eu quero reler em algum momento. Esse aqui em uma sentada vai. E esse livro aqui foi o primeiro livro do Tolstói que eu li. E o ano passado eu li a Ana Karenina e eu senti uma pinceladinha desse livro aqui lá. Esse aqui eu acho até que é legal ler antes da Ana Karenina, porque a gente já vai sentindo aquele climinha da escrita gostosa do Tolstói. Ele envolve a gente de um jeito que a gente não larga o livro. Outra dica é um livro que é daqueles ou você ama ou você odeia. Eu sou do grupo que ama. E eu acho que você precisa ler para tirar a sua própria conclusão, que é Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf. Eu amei esse livro, ele também é bem curtinho, rapidinho de ler, ele se passa num único dia, tem o fluxo de consciência, e eu amei esse livro, gente, eu amei, eu quero ler tudo da Virginia também. E eu acho que, apesar de que às vezes a gente já sabe, assim, né, a gente gosta de seguir as pessoas que têm gostos literários parecidos, e pode ser que você tenha visto umas resenhas que não são tão favoráveis com esse livro, eu acho que você precisa descobrir por você mesmo, né? Leiam e tirem suas próprias conclusões. Eu amei, então lê pra saber e depois me contem qual time vocês são, do ame ou odeie. Eu sempre vou recomendar, adorei. Agora eu vou deixar uma dica aqui pra vocês, que eu acho que é um livro que até pode assustar algumas pessoas, porque talvez se crie no imaginário que, meu Deus, é muito difícil, eu não vou entender, mas que nada, gente, é bem simples de entender, é um teatro de ninguém mais, ninguém menos que Shakespeare, Otelo. Gente, leiam, é um livro, vai lá, lê e tira suas próprias conclusões. É bem tranquilo de entender Otelo, tá? É uma delícia de livro. Essa edição aqui está muito tranquila, é muito boa, tem vários textos de apoio também. E eu gostei muito mais de Otelo do que de Hamlet. Também é um autor que eu preciso ler mais, tenho que ler, esse ano eu pretendo botar uns Shakespeare também na minha lista de leitura. Leia Shakespeare, afinal de contas, ele é a base de tantas histórias que a gente vê por aí hoje, né? Que aqui é a recomendação, então, de um grande livro. Agora, essa daqui
Ela é bem conhecida, tem filmes pra tudo que é lado e todo mundo já ouviu falar em Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. É uma delícia, a escrita dela é super envolvente. A Jane Austen realmente é incrível, eu quero ler tudo dela também. É uma autora também que tem vários livros que eu ame ou odeio. Mas Orgulho e Preconceito é daqueles que é difícil não gostar, gente. Pra quem gosta de romance, aposta na Jane Austen, que é aquele novelão de mão cheia, e com várias passagens interessantes pra gente refletir. Leia Jane Austen, leia Orgulho e Preconceito. E esse aqui foi uma grata surpresa que eu li em 2023. Eu não sabia muito sobre, que é Jane Eyre, da Charlotte Bronte, que é um livro muito lindo. Eu amei, eu achei assim muito poético, final incrível. É um filme de entrega. E o começo do livro tem uma das personagens mais lindas que eu já vi. Essa me tocou, me emocionou muito. E deu vontade de sair lendo tudo das irmãs Brontes também, apesar de que também é daquele grupo ame ou odeie, né? Eu vou ler esse ano com a Gabi O Morro dos Ventos Uivantes, mas independente da opinião dos outros, eu quero tirar a minha, então eu vou ler, eu quero ler tudo das três irmãs, sim. Então, amei, livro lindo, 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 eu devorei esse livro aqui. Outros dois livros que são meus xodozinhos, só que não estão aqui, eu emprestei, é O Velho e o Mar, do Hemingway. Hemingway é um dos meus escritores favoritos. A escrita dele também é uma que me pega de jeito. Eu li em uma sentada O Velho e o Mar, eu não conseguia largar. E eu fiquei bem impressionada com o final. Eu não sabia muito desse livro quando eu li ele, eu não sabia sobre o final dele e eu adorei. Quer dizer, a princípio eu fiquei meio abismada, mas aí eu fui processando, eu fui entendendo a mensagem do livro e eu achei linda. É um livro incrível, que também é rápido de ler, envolvente e vale muito a pena ler Hemingway. Com certeza é outro escritor que eu quero ler tudo. Todos esses que eu trouxe aqui pra vocês são escritores que eu amei e me deixaram com vontade de ler absolutamente tudo deles. E por último, um livro que não é clássico, mas eu adoro e eu acho mesmo que vale a pena ler, que é Mademoiselle Chanel e o Cheiro do Amor. Gente, esse livro é uma coisa. A história desse perfume é muito interessante, envolve muita história. Esse livro conta muito da história, curiosidades que a gente não conhecia, que vale muito a pena a gente conhecer. E o perfume é baseado num perfume da Catarina Grande, que ela sente num lenço, agora eu não me lembro mais, da irmã do namorado dela, que é herdeiro da Catarina. Inclusive ele estava no rolo lá da morte do Rasputin. E então tem bastante contexto histórico, é muito interessante. A Chanel sai igual louca atrás dessa fórmula que deu origem então ao Chanel número 5, o perfume mais famoso do mundo. E esse é o único clássico que não tá na lista, mas olha, vale muito a pena a leitura. Agora vamos aos filmes. Vou usar meu computador de apoio para ler a sinopse para vocês. Eu separei quantos filmes? Eu separei 5 filmes pra vocês que eu gosto muito. E pesquisando aqui sobre a sinopse, eu percebi que está na hora de rever, porque tem uns detalhes aqui que eu já não me lembro mais. Mas o primeiro filme que eu vou recomendar pra vocês é Cézanne e Eu. Vou ler a sinopse aqui pra vocês. A história de amizade e rivalidade entre o pintor Paul Cézanne e o escritor Émile Zola. Paul é rico, Emily é pobre, mas dessa união irá surgir uma amizade que resiste ao tempo e às diferenças sociais. Os amigos que se conheceram no colégio St. Joseph aprenderam desde crianças a compartilharem tudo um com o outro. Mas, na busca por realizar seus sonhos, os dois vão aprender a enfrentar os desafios da vida e, principalmente, sobre o valor da verdadeira amizade. Essa amizade vai ser rompida em um certo momento. Não me lembro se isso está nesse filme, se ele vai até o final, mas eu acho que sim, porque vai até o final da vida do Cézanne, se eu não me engano. É um filme que eu quero ver de novo também, porque é muito legal a ver a ambientação, a amizade dos dois é muito bonita. O Zola, eu descobri recentemente, lendo Os Europeus, que inclusive vou trazer resenha em breve, que foi um livro também que eu amei. Ele era muito marqueteiro, mas isso fica para outro vídeo. Eu acho que essa parte marqueteira dele não aparece no filme,
Mas, enfim, o filme é sobre a amizade dos dois, né? E é um filme muito bonito, vale a pena ver. A ambientação também de Paris da época, né, do século XIX, bem legal, fica a recomendação. Depois tem o filme da vida do Albert Camus, é o nome dele mesmo. Gente, eu sei que não se fala nem Camus nem Camus, é meio termo, mas eu não falo francês, vou chamar de Camus porque é o que eu mais vejo as pessoas chamando ele assim, tá? Então, esse filme vai mostrar pra gente a rebelião de 1959 da Argélia. O Camus era argelino, né? E Albert Camus escreveu para sua mãe para convencê-la a deixar a Argélia e juntar-se a ele na França. Ele vê aí ele em algum momento ele volta lá para Argélia e ele vê episódios da sua infância, especialmente os últimos 10 anos de sua vida, o amor da sua vida e seu distanciamento de Sartre. Eu tenho um abuso do Sartre e da Simone, mas o Camus eu adoro. Ele morreu 4 dias mais tarde num acidente de carro. E esse acidente de carro, gente, foi muito impressionante, porque a princípio, se eu não me engano, ele ia de trem. Foi de última hora que ele resolveu pegar uma carona de carro e ele morreu nesse acidente, né? E é bem interessante esse filme porque a gente entende um pouquinho melhor sobre essa questão da Argélia e da França. E é mesmo muito interessante. Tem o rompimento ali, né, da amizade dele com o Sartre. Vale a pena, filmaço. Também preciso assistir de novo. Outro filme é No Portal da Eternidade. Esse vai falar sobre a vida de Van Gogh. E eu não sei da onde eu tirei isso, tá? Mas se eu não me engano, esse filme é mais baseado neste livro aqui. Porque as pessoas falam que ele se suicidou. Mas na verdade, onde ele levou o tiro, gente, não tem como ele ter se suicidado. Isso eu acho que meio que já é um consenso, que não foi ele, que ele não se suicida. Não sei, posso estar falando besteira. Mas é um filme que vai tratar então da vida do Van Gogh. Vou ler a sinopse para vocês. 1888, após sofrer com o ostracismo e a rejeição de suas pinturas em galerias de arte, Vincent van Gogh decide ouvir o conselho de seu mentor, Paul Gauguin, e se mudar para Arles, no sul da França. Lá, lutando contra os avanços de loucura, da depressão e as pressões sociais, o pintor holandês adentra uma das fases mais conturbadas e prolíficas de sua curta, porém meteórica trajetória. É um filme bem interessante, vai pegar aquela parte bem caótica mesmo da vida do Van Gogh até a morte dele. É bem... alguns momentos dá uma agonia, assim, mas é muito interessante a história como um todo. Também acho que vale muito a pena assistir. Outra dica, se você viu meu último vídeo, você viu que eu assisti ele de novo recentemente, que é Meia-Noite em Paris, que é um filme muito gostosinho, bem no climinha, né, de Paris é uma festa, do Hemingway. E a sinopse dele diz que Gil sempre idolatrou os grandes escritores americanos e sonhou ser como eles. A vida lhe levou a trabalhar como roteirista em Hollywood, o que fez com que fosse muito bem remunerado, mas que também lhe rendeu uma boa dose de frustração. Agora ele está prestes a ir a Paris ao lado de sua noiva Inês e dos pais dela, John e Ellen. John irá à cidade para fechar um grande negócio e não se preocupa nem um pouco em esconder sua desaprovação pelo futuro genro. Estar em Paris faz com que Jill volte a se questionar sobre os rumos de sua vida, desencadeando o velho sonho de se tornar um escritor reconhecido. Acho que falta muita coisa aqui nessa sinopse, né? Caso você ainda não conheça Meia-Noite em Paris, ele vai viajar de volta para a década de 20 e vai se encontrar com o Hemingway, com os Fitzgerald, com o Picasso, com a Gertrude Stein, toda essa turma que vocês já sabem que eu gosto bastante. Então fica a recomendação para ver Meia-Noite em Paris. E o último filme que eu vou recomendar para vocês é A Livraria. Esse filme se passa no final da década de 50. Uma mulher recém-chegada em uma pacata cidade do litoral da Inglaterra decide abrir uma livraria. É uma cidade bem pequenininha. Contudo, sua iniciativa é vista com maus olhos pela conservadora comunidade local, que passa a se opor tanto a ela quanto ao seu negócio, obrigando-a a lutar por seu estabelecimento. Porque o que vai acontecer nesta época? Ela já começa a chamar a atenção por estar sozinha ali e abrir a livraria. Só que ela vai botar Lolita para vender ali na livraria também. E vai dar o que falar. Então é um livro interessante também pra gente ver como é que Lolita foi recebido na época. É bem ficção esse e tal, mas também fica aqui a dica, porque filmes com livraria já chamam a minha atenção e eu quero assistir. Aí
Aí vou fazer algumas menções rápidas de seriados que eu acho que também vocês deveriam conhecer. Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar, não sei se já assistiram, mas vou reforçar então para buscar esses seriados e assistir. O primeiro que eu amo de paixão e que eu já assisti várias vezes e que tem uma boa dose de ficção, gente. Filmes e seriados, claro, sempre tem aquela dose extra de ficção que foge um pouquinho da realidade. Mas um seriado que eu gosto muito de assistir pra ver também todo esse contexto, pra ver a questão de fotografia, né, de como eles fazem com os figurinos, com os locais e tudo mais. É The Masters of Florence, que é o seriado dos Medici. Se eu não me engano, são 3 temporadas. Eu já assisti 2 vezes e vou assistir 3, 4. É um seriado que eu não me canso. Porque é óbvio, né? Tá falando ali do Renascimento, que eu gosto para caramba. Eu já falei isso em outros vídeos, mas pra quem ainda não assistiu, eu tenho 3 períodos que eu gosto muito na história, que é a Idade Média, o Renascimento, que é logo ali em seguida, e há quem diga que ainda é uma continuação da Idade Média, e a parte ali da Belle Époque e da década de 20 de Paris. Eu acho que seria assim, a metade do século XIX até a metade do século XX de Paris. São 3 pedaços da história que eu amo. Se eu vejo um livro sobre isso, eu vou comprar. Depois tem os Borgias, que ao contrário dos Medici, que eu acabo passando um paninho por umas besteiras aqui e ali que eles fazem, pros Borgias não tem condições. Ô, família complicada. Mas também vale a pena a gente assistir o seriado pra pegar o contexto de novo, né, gente? Sempre tem uma boa dose de ficção. Não sai acreditando em tudo que tá ali, mas a essência, assim, a coisa como um todo é isso aí mesmo. Então fica a dica também pra ver os Borgias. E outro tema que eu gosto muito também é a Guerra das Rosas. Então fica aqui a minha recomendação da trilogia, que é baseada nos livros da Philippa Gregory, que eu ainda não li, mas lerei. Que é a trilogia da A Rainha Branca, a Princesa Branca e a Princesa Espanhola. Gostei bastante, claro, também aquela boa dose de encenação e ficção que a gente já sabe que tem que dar uma filtrada, mas é aquele tipo de entretenimento com um fundinho de história que também é bem interessante ver o cenário, né, de Londres daquela época. Muito interessante. Adoro filmes, livros e seriados de época. Se você tem algum pra me recomendar também, deixa aqui embaixo. E se você ler ou assistir alguma das minhas dicas, depois me conta o que achou. E quem sabe mais pra frente eu faço outro vídeo com mais recomendações pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de curtir esse vídeo, que me ajuda muito. E se inscreve aqui no canal pra me acompanhar nos próximos. Tchau!